Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a transmissão de sinais e largura de banda. Esse é um tema da nossa disciplina de princípio de sistemas de comunicações. Nesta aula trabalharemos com a transmissão em sistemas lineares e variantes no tempo, né, primeiramente, considerando a distorção do sinal durante a transmissão, né, os filtros ideais, filtros reais, né, e depois também trabalhando com a distorção em um canal de comunicação. Analisaremos as distorções lineares, as não lineares, as causadas por efeitos de multipercurso e os canais com desvanecimento. Vamos também, no fim, trabalhar com as definições, as diversas definições de largura de banda e os contextos, que elas são aplicadas. Então, vamos lá. Então, começando com a transmissão em sistemas lineares invariantes no tempo. Então, o sistema LIT, o sistema linear invariante no tempo, ele pode ser caracterizado pela sua resposta a um impulso. Ou seja, esse H de T é a resposta, o H de T é o Y de T quando a entrada é um impulso. Então, aplicando um impulso na entrada, a nossa resposta é a própria H de T, ou seja, a função, a resposta ao impulso do sistema. Então, a gente pode caracterizar um sistema, um canal de comunicação, em muitos casos a gente pode considerar ele como linear invariante no tempo. Assim, então, a resposta do sistema no tempo, então, para qualquer tipo de entrada, x de t, é a convolução do sinal de entrada. A resposta é o sinal de entrada convoluído com a resposta ao impulso do sistema. Essa equação aqui ela é muito utilizada em sistemas de comunicação. A maioria dos artigos que encontrar nessa área vai ter de alguma forma isso representado. Geralmente está incluso, ou a gente já inclui-se nesse modelo, o ruído N de T. Então, além do sinal ser transmitido em um canal de comunicação e ser alterado pela resposta ao impulso do canal, ele é adicionado ainda um ruído, uma componente de ruído. Nós vimos nas unidades anteriores que geralmente o modelo mais simples, também mais utilizado para ruído, é o ruído branco gaussiano, o AWGN, o aditivo branco gaussiano. Isso é a resposta ao impulso. A gente pode também trabalhar de forma mais fácil, porque a convolução é uma operação meio complicada de se trabalhar. A gente pode trabalhar também no domínio da frequência. Então, a vantagem de trabalhar no domínio da frequência é que a convolução aqui, que é no domínio do tempo, a gente consegue trabalhar com multiplicações no domínio da frequência. Então, a resposta em frequência, ou seja, a saída do sistema no domínio da frequência, é basicamente o produto entre a resposta em frequência, a função de transferência do canal, ou do sistema, multiplicado pela entrada, a entrada no domínio da frequência. Então, esse HGF, a gente pode determinar tanto por transformada de Fourier, a gente pode obter pela transformada de Fourier do impulso H de T. E obter o H de T em função da função de transferência, utilizando a transformada inversa. Então, com isso a gente tem uma flexibilidade, pode trabalhar tanto no domínio do tempo como da frequência. Uma vantagem desse sistema, em trabalhar no domínio da frequência, que conforme eu já disse, a gente transforma a convolução na multiplicação. E se a gente trabalhar isso em escala em dB, trabalhar somente com a magnitude, com a resposta em magnitude na frequência, a gente pode trabalhar com escala em dB. Então, o que é a multiplicação, através da propriedade do logaritmo, a gente pode transformar em soma. Então, isso a gente vai utilizar bastante quando for utilizar diagrama de Bode. Então, basicamente, diagrama de Bode, a gente pega as assíntotas de cada componente, de cada contribuição da resposta em frequência, cada termo, e faz simplesmente a soma deles e obtém a resposta final. Então, está aqui. Então, nosso sistema ele pode ser modelado tanto no domínio do tempo,
onde que temos a convolução, e no domínio da frequência, que é a multiplicação, né? Da entrada, né? No domínio da frequência, vezes a função de transferência do sistema em função da frequência. Trabalhando em escala dB, a gente pode trabalhar também com a soma. Então, isso aqui, que era convolução, virou multiplicação, depois viramos a soma. Então, verifique que toda essa manipulação matemática é, por incrível que pareça, para simplificar a nossa vida. Então, a gente pode trabalhar também pelas componentes. Então, assim como a resposta em frequência a gente pode dividir pela magnitude, né, o módulo, né, e pela fase, né, representada aqui, a gente pode trabalhar, né, dessa forma também. Então, considerar a resposta, né, no domínio da frequência, né, em magnitude e fase, então vai ser a multiplicação, né, da resposta em magnitude e fase, pela entrada da magnitude e fase pela função de transferência magnitude em fase. Então aqui a gente pode rearranjar, né, colocar os módulos aqui multiplicando antes, né, as magnitudes multiplicando antes, e aproveitando aqui o exponencial, né, somando o exponencial da multiplicação, né, então a gente pode usar a soma dos argumentos. Então nós temos aqui o fim, que a magnitude, né, a magnitude da resposta, né, é basicamente o produto da magnitude da entrada e a função de transferência no domínio da frequência. Isso. Então, como eu disse para vocês, se a gente aplicar a escala log aqui, ou seja, aplicar isso em dB, essa multiplicação vira soma. Já em fase, né, é simplesmente a soma, né? Então, a fase do sinal na saída, né, do sistema, ele vai ser simplesmente a soma da fase do sinal de entrada com contribuição de fase da resposta em frequência do sistema. Então, com isso, a gente já pode definir, né, a transmissão sem distorção. Então, a transmissão sem distorção é quando o sinal chega na resposta, né, ou seja, o sinal na saída do canal, né, ele chega atenuado, né, ou atenuado por um fator K, né, e atrasado, né, porque todo sinal, né, ele vai ter um atraso, né, o nosso limite aí é a velocidade da luz, né, então o sinal é transmitido, ele vai chegar lá, transmitido numa antena, ele vai chegar na outra antena atrasado, porque a velocidade da onda eletromagnética, né, se a gente pensar no canal de rádio, ele chega atrasado, ele está limitado, né, à velocidade da luz. Então, a gente pode representar, então, esse sistema, né, então, como ele é por um fator K, né, constante, então, no domínio da frequência, então, todas as faixas da frequência, né, ele vai ter um ganho constante K, né, e a fase, né, linear. Então, essa fase aqui ela está relacionada ao atraso. Então, se a onda eletromagnética é transmitida com uma fase zero, né, o tempo zero, lá no receptor ele vai chegar um pouco atrasado. Então, isso vai depender da distância e, nesse caso aqui, nesse plot aqui, em função da frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior vai ser esse atraso. Né? Por quê? Porque quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? Então, menor o comprimento de onda, um atraso tem uma maior contribuição, um atraso no tempo tem uma maior contribuição na fase. Então, essa é a definição. Então, a definição, transmissão em um canal sem distorção, né? Ele tem um ganho constante em todas as faixas de frequência, né? E pode ser atrasada. Nós temos uma outra definição aqui também, que é o sistema passa-tudo. Então, o passa-tudo é o que tem um ganho constante para todas as frequências. Então, o anterior aqui que nós vimos, né, o transmissão sem distorção, é um passa-tudo, ele passa todas as frequências. Né? Entretanto, o passa-tudo pode não possuir fase linear. Então, o sistema sem distorção que nós vimos anteriormente é um passa-tudo, né? Só que um passa-tudo, entretanto, né, pode não ser um sistema sem distorção. Então, se ele tiver distorção de fase,
né? Se não tiver fase linear, né? Se ele não possuir fase linear, ele vai ser um sistema passa-tudo e não um sistema sem distorção. Então, aqui mais uma definiçãozinha aí para os canais. Tá. Então, como a gente viu, né, nesse modelo aqui, a resposta é constante em todas as faixas de frequência. Entretanto, todos os canais, todos os sistemas, né, ele vai ter uma frequência máxima lá que ele vai conseguir transmitir. Acima daquela frequência, ela vai ter uma atenuação. Ele não vai conseguir ter mais uma resposta, né, uma resposta constante. Então, nesse contexto, né, todo canal ele tem um comportamento passa-baixas. A partir de uma determinada frequência, ele vai se comportar como uma frequência, um filtro passa-baixas. Ou seja, vai passar as frequências aqui até aquele limiar, além daquele limiar ele não vai transmitir. Um exemplo, por exemplo, são os osciloscópios. Se você pega um osciloscópio lá, ele tem um osciloscópio de largura de banda de 100 MHz, né? Então ele vai conseguir reproduzir o sinal ali até 100 MHz. Acima de 100 MHz ele começa já a ter uma atenuação. Então o sinal que você vai estar capturando no osciloscópio ele vai estar atenuado. Então ele não vai estar representando o sinal real, né? A captura não vai ser o sinal real. Depois nós vamos definir no final dessa aula, né? Melhor definir essas definições de largura de banda, né? Então, essa largura de banda de osciloscópio, qual que é, né? Então, vamos ver lá mais para frente como que é essa definição mais formal. Certo, então os filtros, né, a gente pode classificar ele, como eu disse para vocês, em filtro passa-baixas, né? Então, no caso ideal, né, então temos ali, ele transmite, o filtro, ele tem uma resposta constante até uma largura de banda B, né? Eu colocou aqui esse B, até uma frequência máxima B. E pela propriedade da dualidade lá da transformada de Fourier, que nós vimos na unidade anterior, né? Se temos um pulso retangular, que é o caso aqui no domínio da frequência, né? Nós teremos um comportamento sync no domínio do tempo. E a dualidade a gente viu justamente o caso anterior, né? Caso inverso, desculpa. Temos aqui, se tivéssemos uma resposta no tempo retangular, teríamos na frequência. Mas nesse caso é o contrário, né? Então a gente pode aplicar a dualidade e aplicar isso ao contrário. Então repare que esses intervalos do cruzamento do zero no sync é exatamente o inverso de 2 vezes a largura de banda. 2 vezes esse B. Então esse aqui é o comportamento passa-baixas ideal, de um filtro, né, ideal, passa-baixas. Daí temos também o filtro passa-altas, né? Então nas baixas frequências ele não transmite, né? Ele tem uma forte atenuação, né? É nula, né, a resposta, e depois é constante acima dessa frequência B. E depois também temos os passa-faixas. Então esses passa-faixas serão muito úteis mais para frente, porque permite a gente sintonizar uma estação, né, uma estação de AM, FM, né? Então aplicando simplesmente esses filtros, né, passa-baixas. É uma técnica para isso. Entretanto, né, esses que eu apresentei são ideais, né? Então, na realidade, a gente consegue, na vida real, a gente consegue uma queda abrupta, tão assim, né, acentuada, como descrito nesses modelos. Nós teremos um comportamento mais parecido com esse, né, desta forma. Então, para o passa-baixas, né, nós teríamos uma região que seria basicamente plana a resposta, né? Depois ele vai começar a atenuar, né? Vai chegar ao limiar nessa frequência B, né? B maiúsculo, e depois vai continuar atenuando, se aproximando do zero. Repare que esse B aqui, a gente vai ver mais para frente, nessa imagem ele definiu como largura de banda de meia potência, que o H0 aqui é dividido por raiz de 2. Então, aqui é a amplitude da função de transferência. A raiz de 2 porque a potência seria o dobro disso. Então, se você aplicar o dobro disso aqui, vai ser
a potência dividido por 2. Então, esse B aqui seria a largura de banda de meia potência. A gente também pode aplicar essa mesma análise para o filtro passa-faixas, né? Então, teríamos uma faixa aqui, ele vai ter esse comportamento também, né? Parecido com o do passa-baixas, né? E também temos aqui esse mais B, que seria a largura de banda aqui, né? A distância entre a frequência central, né? E o limiar aqui da meia potência, que seria a função de transferência, o pico, né, dividido por raiz de 2. Então, como está escrito aqui, é considerado de 3 dB, né, a largura de meia potência. Mais para frente a gente vai ver outras definições, né, nós vamos ver outras definições desse tipo de classificação de largura de banda. Então, nos reais, né, a gente vai ter esse comportamento, não quadradinho, né, não abrupto, não plano, né, exatamente plano, mas sim uma forma meio arredondada, e também, dependendo do projeto do filtro, né, ele também vai ter alguns ripples, né, essa ondulação aqui. Então, aqui, no caso real, né, nós, para um filtro tipo, uma resposta tipo Butterworth, a gente vai ter uma planicidade na banda de passagem, depois ele vai começar na fase de transição aqui, né, até uma atenuação ali tendendo a zero, né, na faixa de atenuação. O Chebyshev, né, ele tem essa ondulação na banda de passagem, né? Então, nessa banda de passagem tem ondulação, só que a vantagem dele é justamente essa queda mais abrupta, né? Então, entre esses dois aqui, né, ele tem a transição mais abrupta, né, só que ele não é plano na banda de passagem. Então, nesse caso, o projeto de filtros, né, então você vai ter que, o projetista ele tem que analisar se essa ondulação vai ter algum problema, né, vai interferir no sistema, né? Se for interferindo, vai ter que partir para um Butterworth, né? Só que daí, dependendo, depois aumentar a ordem desse filtro. Bom, então está aqui, né, basicamente, o que eu discuti no slide anterior, né? E existem ainda outros tipos de filtros. Então, o Bessel, né? O Bessel, ele vai ter uma resposta mais plana e uma fase de transição aqui mais suave. A vantagem é que esse filtro ele é de fase mínima. Então, nós lá em análise de diagramas de Bode, né, pode verificar lá que qualquer transição na magnitude envolve uma transição também na fase. Então, quanto mais suave essa transição, mais suave é a transição também na fase. Então, esse aqui é o Bessel, né? Então, região de transição suave e resposta de fase o mais plana possível. Temos também os elípticos, né? Que daí não são só polos, né? Filtros só polos. Ele tem essa característica do Chebyshev de ondulação na banda de passagem, só que ele também tem a característica de ondulação na banda de rejeição. Então, ele tem esses dois probleminhas, entretanto, é o que tem a transição mais abrupta. O projeto mais complicadinho, né? Então, vai depender da aplicação, qual que vai ser o projetista vai escolher. Temos aqui, também, aproveitando aqui, né, estamos falando de filtro, né, falar também do filtro digital. Né? Então, o filtro digital a gente consegue, como nós vimos na aula anterior, né, na aula anterior, a gente pode construir com processamento de sinais, né, então a gente pode construir um filtro lá com 24 taps, ou seja, 24 derivações no filtro, e construir um filtro com resposta infinita com esse tipo de comportamento. Então, seriam passa-baixas, né? Repare aqui que tem uma certa ondulação na banda de passagem e uma ondulação aqui na banda de rejeição. Essa ondulação na banda de rejeição não é tão... não produz efeitos tão problemáticos, porque aqui o sinal está muito atenuado, né? Então, menos 40 dB, né? Então, se considerarmos que de 20 dB a cada 20 dB, acho que a atenuação de 100 vezes, né? 10 vezes, 100 vezes. Então, seria 100 vezes o sinal atenuado. Então, como o sinal atenuado é o sinal que nós não temos interesse, queremos rejeitar ele, né? Então, não tem tanto problema. Talvez o mais interferente seria, o que interferiria mais no sistema, seria essa banda de passagem.
Bom, então terminamos aqui um pouquinho da introdução, né, como seria a transmissão em sistemas lineares invariantes no tempo, né, reforçando que todo canal, né, ele é um passa-baixas, né, então ele vai ter uma frequência lá que ele vai começar a ter uma forte atenuação, né, e acho que é isso. Então, vamos começar a falar de algumas distorções, né, detalhar algumas distorções que são presentes nos canais de comunicação. Então, geralmente, esse canal, né, o canal de transmissão, ou seja, rádio, seja o quarto avançado, né, que é um canal guiado, tipo linha de transmissão, né, a gente vai ter distorção, né, tanto magnitude em fase, porque o canal não é ideal, né. Então, nós temos lá alguns efeitos, como alargamento, né, ou dispersão do pulso. Isso se a amplitude da resposta de fase não for ideal. Então, como não é ideal, né, nós teremos esses efeitos. Vamos aqui apresentar algum desses efeitos, né, que pode acontecer no canal. Então, o primeiro efeito que nós podemos colocar aqui é a dispersão. Então, quando se transmitimos um determinado pulso, se o canal tiver dispersão, né, ou dispersivo, né, ele vai chegar réplicas, né, desse sinal, né, só que de forma que na saída, né, ele vai ser a soma dessas réplicas. Então, o que era para ter esse comportamento aqui do pulso transmitido, vai ter esse efeito aqui somado, essa linha mais escura, né. Então, isso aqui vai ocasionar uma distorção, né, por dispersão. Isso é muito complicado, porque isso gera uma interferência intersimbólica. Imagine que nesse intervalo de tempo, eu tenho que detectar se o bit é 0 ou é 1. Né? Aqui vai ter interferência dos outros bits anteriores e posteriores. Então, isso aqui vai ocasionar a chamada interferência intersimbólica. Né? Então, também na sigla inglesa, né, denominado de IS, né, Intersymbol Interference. Então, ao ser transmitido, um símbolo digital tende a se alargar. Então, você transmite ele aqui, ele vai se alargar. Então, isso vai acabar interferindo, né, na detecção dos outros bits. Então, os símbolos adjacentes interferirão uns com os outros, aumentando a probabilidade de erro de detecção. Então, isso é um efeito danoso que temos quando o canal não é ideal. Então, está aqui uma outra representação. Então, digamos que transmitiu esse primeiro bit em 1, depois esse em 0 e esse azul em 1 de novo. Isso na transmissão. Na recepção, a gente vai ter o alargamento desses pulsos, né? Então, aqui, com esse alargamento do pulso, nós teremos aqui uma falsa detecção aqui do 0 nesse instante, né? Porque ele vai ter a soma desses dois espalhamentos. Então, esse é o problema da ISI, interferência intersimbólica. Também temos um problema de não linearidade. Então, sinais geralmente atacam sinais de grande amplitude, né? A gente tem esse problema de não linearidade. Então, a gente pode fazer essa análise, né, utilizando uma função composta, né? Então, o y, se a gente tem um sinal de entrada g de t, né, a saída y de t vai ser em função, uma função composta entre a função, né, que descreve a não linearidade com a entrada nesse sistema. Então, a gente pode expandir, né, essa equação, né, utilizando a série de McLaurin. Então, a gente pode definir aqui entre esses termos, né, então a 0, A1, g de t, mais A2, g ao quadrado de t, expandindo essa função composta em termos da série de McLaurin. Então, isso vai acontecer o seguinte, então, seria como se na saída, né, nós tivéssemos a contribuição desses sinais. A1, g de t, A2, g ao quadrado de t, até a késima, né? Ou melhor, se for considerar todo, né, seria até o infinito. Né? Então, se a gente for pegar o resultado da convolução, né, se a gente tem lá, se a convolução do sinal g de t é b de Hertz, né, então, para g ao quadrado, né, nós teremos k, g ao quadrado teríamos 2 vezes a largura de banda em Hertz. Se for a késima, considerarmos a késima, seria k vezes essa largura de banda inicial.
Então, essa distorção não linear, ela ocasiona, né, também um espalhamento no espectro, né, do sinal. Então, temos aqui um exemplo, né? Então, temos um sinal de entrada no domínio da frequência aqui, modelado aqui matematicamente por esse retângulo, né, na resposta em frequência. Então, ele é constante, magnitude constante, até a frequência aqui desse exemplo de 1000 Hz, né? A frequência aqui está em Hz. Então, teríamos esse comportamento. Se o canal tiver, por exemplo, essa resposta, ou seja, a saída é a x de t, é a entrada, né? Mas a entrada, esse termo ao quadrado, então, um componente linear e uma componente ao quadrado, a gente vai ter esse espectro que, se a gente considerar um sinal de entrada, né, tipo sinc, lembra lá que o sinc no tempo remete ao retangular na frequência, né? Então, nós temos já esse espalhamento, esse termo aqui do espalhamento. Então, devido a essa componente ao quadrado. Então, repare aqui, como é ao quadrado, né, o que era para ser limitado em 1000 Hz, agora é limitado em 200 Hz. Acontece que na saída aqui, conforme modelado, né, ele vai ter a contribuição da parte linear, né? Então, ou seja, essa contribuição retangular, mais esse espalhamento. Então, ele vai ter esse comportamento aqui. Então, com isso, a gente acaba ocupando uma largura de banda maior do sinal. Isso é complicado, porque você geralmente, por exemplo, no canal de rádio, você tem que transmitir, são vários sistemas operando de mesma forma, simultaneamente. Então, temos lá, por exemplo, se a gente pegar um rádio FM, por exemplo, ele tem as divisões lá, os espaços, as larguras de banda específicas para cada estação. Então, se cada estação ocupasse uma largura de banda maior, ia começar a interferir nos outros canais, né, nas outras estações. Então, nisso a gente pode aplicar, para acabar limitando essa largura de banda, a gente pode aplicar esse sinal em um filtro passa baixo. Então, está aqui. Então, se a gente pega aqui e filtra, a gente pode filtrar essa componente, né, essas componentes espectrais que extrapolaram 1000 Hz. Entretanto, aqui na banda na faixa de transmissão, né, teremos esse efeito, a distorção continuar presente aqui. Bom, então temos também, falamos agora sobre essa distorção não linear, né, devido à não linearidade, né, do canal, né, então o sinal chega de forma não linear no receptor. Também temos o efeito multipercurso. Então, quando o multipercurso é quando temos transmitimos um sinal e esse sinal no receptor ele é capturado só que com diversas réplicas. Então, um dos efeitos, né, por exemplo, em sistemas de rádio, né, se você tem um prédio, uma montanha, algum obstáculo, né, essa onda eletromagnética ela tende a parte dela bater nessa montanha, refletir e acabar alcançando o receptor. Então, o que vai acontecer? Se ele estiver visado direto, ou seja, se o sinal chegou, se tem uma componente do sinal que chegou entre a antena transmissora e a receptora, vai ter mais uma outra componente ali somada devido a essa reflexão. E, geralmente, ambiente urbano, né, ambiente mais verticalizado, né, temos bastantes obstáculos. Então, isso vai ocasionar o efeito multipercurso. Nesse slide aqui também colocou um exemplo, quando você tem um cabo com descasamento de impedância. Então, se você tiver um cabo com descasamento de impedâncias, né, a hora que o sinal bate a hora que o sinal chega nesse ponto de descasamento, né, ele tende a ter uma reflexão, né, desse sinal. E isso acaba ocasionando, gerando bastante réplicas, né. Um exemplo é o canal de transmissão
por rede elétrica. Então, existem sistemas, né, que você comunica, faz o sistema de comunicação utilizando a fiação elétrica da residência ou da indústria. Então, você transmite por exemplo, em uma tomada e captura em outra tomada. Só que nisso tem como a instalação elétrica é toda ramificada, né, tem diversos pontos de descasamento de impedância. Então, o que vai acontecer, esse efeito vai ser fortemente, né, vai estar fortemente presente nesses sistemas. Tem um laboratório, o próximo laboratório, né, nós vamos utilizar também, fazer essas medições utilizando o par trançado desse cabo categoria 5, esse cabinho azul de Ethernet. A gente vai ver com mais calma e, inclusive, medir a velocidade de propagação, né, como que é essa velocidade que passa por esse cabo, qual que é essa velocidade, nós vamos conseguir mensurar. Então, está aqui, né, então, no caso do rádio, né, então, no caso do rádio, que é a antena transmissora, então, no carro aqui, na nossa Ferrarizinha, a gente vai ter o sinal direto, né, na próxima aula a gente vai melhor definir isso, que é com visada, né, sinal com visada direta, e nós temos diversas reflexões. Então, temos aqui uma montanha que refletiu esse sinal, e aqui provavelmente tem um outro obstáculo refletido, por exemplo, pode ser no chão, né, poderia ser refletido no chão, depois chegou no carro. Então, nos sistemas de enlace de rádio, a gente vai ter esse problema, né, do efeito multipercurso. Matematicamente, a gente pode modelar dessa forma. Então, o sinal transmitido, né, o sinal de visada direta, ele vai chegar com um atraso. Ele vai chegar com uma certa atenuação. Então, aqui poderemos mentalmente adicionar um bloquinho representando essa atenuação. E as demais, e aqui representa as réplicas, né, atrasadas. Então, vai chegar essas réplicas atrasadas de ΔT. Então, aqui podemos diversas réplicas, né, chegam no sinal recebido. Cada uma com uma atenuação diferente, porque cada uma passou por uma distância diferente, né, ao alcançar, né, o receptor. Então, isso vai criar o quê? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a figura anterior, o sinal direto vai chegar aqui, esse sinal vai chegar atrasado. Se ele chegar atrasado, um sinal, geralmente a gente transmite sinais senoidais, né? Então, ou cossenoidais. Se ele chegar atrasado de um tempo equivalente à metade do comprimento de onda, né? Então a gente vai ter um efeito aqui, uma contribuição destrutiva, né? Então, esse sinal que chegou aqui, parte dele vai ser destruído porque ele chegou a uma réplica defasada em 180 graus. Então, isso vai acontecer pode acontecer em determinadas frequências. Então, está representado aqui. Então, vai ter, conforme o exemplo que eu coloquei, né? Se ele chegar atrasado em 180 graus, ele vai ter uma contribuição destrutiva, né? Então, ele vai ter uma atenuação do sinal no receptor. Se chegar atrasado em múltiplos de 360, né? 360 graus, então a contribuição a interferência a gente pode chamar que é construtiva. Então, ele vai aumentar a resposta em magnitude. Então, temos aqui. Então, seria a contribuição, a interferência destrutiva, os vales, né, e os picos, as contribuições da interferência construtiva. Então, quando se somam os sinais. Isso a gente pode verificar, né, o que vai acontecer. Pode acontecer vales profundos, né, dependendo de como que chega essa reflexão. Então, no domínio da frequência, né, o canal ele vai ser seletivo. Então, vai ter determinadas frequências, né, que ele vai deixar passar, né, e algumas frequências que ele vai atenuar fortemente. Então, temos aqui, por exemplo, seriam 2 canais. Então, esse canal em azul, né, teriam esses 3 vales, né,
nessa faixa de frequência. Já o canal em vermelho teríamos mais vales, né? Então isso ocasiona, né, esse desvanecimento muito percurso. Então temos esse comportamento. Aqui é basicamente o modelo anterior, né? O mesmo modelo anterior que os sinais vão chegar atrasados, né, e somados no receptor. Esse aqui é o desvanecimento seletivo em frequência. Então tá aqui, ó. Então, em frequências nas quais os dois percursos resultam em fases opostas, né, opostas, ou seja, 180 graus, os sinais dos dois percursos quase se cancelarão mutuamente. Então, está aqui, esses valezinhos aqui. Então, nós também faremos um laboratório que veremos esse comportamento, né? Só que para o canal guiado, ou seja, a gente vai usar o canal, o partançado, né? Como linha de transmissão, a gente vai ver esse comportamento também. Então, até aqui, né? Então a gente presumiu, né, que os canais, né, possuem características que não variam com o tempo. Entretanto, né, dependendo do intervalo de tempo que você está analisando, né, ele pode ter variações, né? Então, por exemplo, os canais que são baseados no espalhamento troposférico, ou seja, aqueles em que a antena transmite para o céu e ela é rebatida, né, pela camada troposférica, né? Então a gente pode ter alguns efeitos, né, que variam de forma sazonal ou diária, né? Então, dependendo do horário do dia, ela pode ter um comportamento e ao passar, sei lá, variar da noite, ele pode mudar esse comportamento. Então, o pessoal que usa principalmente ondas curtas, né, aqueles radinhos de ondas curtas, ele percebe que tem determinados horários do dia que ele consegue pegar estações de rádio de outros países, até outros continentes. Em determinados momentos já não está tão favorável, então ele já não consegue pegar esse tipo de sinal. Isso na próxima unidade nós vamos ver com mais detalhes, né, como que é feita como é que funciona esses tipos de transmissões, né, que utiliza a ionosfera, a troposfera, né, então veremos no próximo slide. Então está aqui um exemplo, né, então ele é transmitido aqui e parte do sinal, né, ele é espalhado, né, e depois é refletido para a antena receptora. Então a gente a gente vai ter uma variação meio que aleatória, então vai depender muito das circunstâncias climáticas, né, ou em que momento do dia que está sendo transmitido ele vai ter uma variação. Então esse fenômeno a gente chama de desvanecimento. Então esse aqui, eu já coloquei aqui, né, então esse desvanecimento a gente pode mitigar ele, combater ele, né, utilizando um controlador, né, fazer um amplificador com ganho automático. Então, esse amplificador com ganho automático, o OGC, né, a gente pode manter constante, aproximadamente constante, né, o sinal do receptor. Ou seja, se ele chegou o sinal ao passar aqui chegou atenuado, chegou com uma maior atenuação, esse controle automático de ganho, ele aumenta esse ganho para equilibrar, né, para manter o sinal constante. O problema disso é que ele também amplifica o ruído, né? Então, se tiver o ruído presente aqui e o sinal chegar desvanecido, ele vai amplificar os dois. Então, ele vai amplificar tanto o sinal desejado como o ruído. Então, depois nós veremos, né, que podemos analisar o sistema de comunicação em termos da razão entre a potência do sinal e a potência do ruído, o SNR. Mas se deixa mais para frente que nós veremos com mais calma. Então está aqui. Então temos aqui, podemos dividir os desvanecimentos em 3 termos, geralmente. Então a gente pode definir aqui em termos da perda de percurso, ou seja, à medida que você vai se distanciando, o sinal vai chegando mais fraco, né? Então aqui a amplitude relativa do sinal. Então, conforme você vai distanciando a Ferrarizinha, ele vai ficando com um sinal mais fraco. Daí temos os efeitos, né,
do sombreamento. Então, por exemplo, chegou aqui, passou por uma floresta ou um ambiente densamente povoado, né, com densidade de prédios maiores, por exemplo. Então, teremos aqui esse sombreamento, né, que é um tipo, um desvanecimento, né, digamos, o médio, né. E teremos esse desvanecimento instantâneo, então, devido a um multipercurso. Então, conforme o carro vai mudando de posição, o comportamento das reflexões mudam também, né? Assim como a visada direta, o comportamento do sinal de visada direta muda também, as reflexões também mudam. Então, teremos esse efeito mais rápido, mais instantâneo, vai gerar vales, né, de forma mais rápida, conforme ele vai se deslocando. Então, isso no canal de rádio. Bom, acho que com isso a gente verificou os conceitos básicos, né, da transmissão em sistemas, em canais de comunicação, né, tanto os sem distorção como os com distorção. Um detalhe que eu vou aproveitar aqui um momento, né, é que para esses efeitos de desvanecimento que nós abordamos, existem uns sistemas de múltiplas antenas. Esses sistemas de múltiplas antenas, não sei se vocês já viram uns modems com diversas antenas. Deixa eu ver se eu coloco aqui um aqui para vocês verem. Aqui, por exemplo, esse aqui é um modem Wi-Fi com 4 antenas, né? Então, justamente, uma das vantagens desses sistemas é que, por exemplo, o sinal que pode chegar eventualmente desvanecido nessa antena, não necessariamente ele vai chegar desvanecido em outra antena. Então, ele pode, através do esquema MIMO, né, ele pode, por exemplo, simplesmente selecionar qual antena que está mais propícia, né, para capturar o sinal. Por quê? Porque dependendo da posição, né, dependendo da distância entre essas antenas, os canais podem estar descorrelacionados. Então, nós vimos aqui, voltando lá para o slide, né? Voltando para o slide. Aqui, né? Então, dependendo da posição, da distância, a gente pode ter um pico, né? Ou um vale. Então, dependendo, uma antena pode estar no pico e a outra no vale, e vice-versa. Então, com isso, a gente acaba melhorando muito o sistema, né? Porque se uma antena estiver falhando, você vai com um sinal atenuado, a outra vai estar compensando. Então, esse é um sistema MIMO. Hoje, é uma tendência no sistema 5G, utilizar não só 4, mas, por exemplo, a estação rádio base, lá, a antena de transmissora de sinal celular, ter centenas, até milhares de antenas. Então, isso, né, buscando sempre eficiência energética, né, eficiência dos sistemas de celular. Já múltiplas antenas no celular é mais complicado porque você tem que ter uma determinada distância, como você pode ver aqui, né? Você tem que ter uma determinada distância para que tenha algum ganho, né? Então, como o celular ele é limitado em tamanho, né? Você tem que fica mais difícil de utilizar isso, aplicar isso em um celular. Bom, acho que é isso, né? Então, daí agora no final a gente tem, nós temos, vou falar um pouquinho sobre a definição de largura de banda e tem os contextos também. Dependendo do contexto, largura de banda é uma coisa ou é outra coisa. Então vamos lá. Então, a largura de banda, né, a gente não tem uma resposta única, né? E tem várias definições para esse termo. Então, o primeiro são os relativos aos contextos. Então, se a gente está falando em transmissão de bits, né, está falando em canal de transmissão de bits em um canal, né, ou enlace, ou seja, a largura de banda da minha internet é 30 mega, 50 megabits, desculpa. Essa aí é uma definição. Então, se refere, né, à taxa de transmissão de bits. Deixa eu colocar isso. Isso aí é uma definição. Então, a definição para
transmissão de dados. Outra definição é com relação a BW em frequência, então, quando a gente trabalha em Hertz. Então, se ele refere, né, ao intervalo de frequências em que o sinal é composto, ou seja, qual que é a largura de banda. Anteriormente, quando eu apresentei para vocês os filtros, até comecei a falar sobre largura de banda. Agora nós vamos melhor definir isso conceitualmente. Então, largura de banda, de forma genérica, né, é uma faixa de frequência positiva. Então, temos uma frequência maior menos uma frequência menor, ou seja, uma frequência superior menos uma frequência inferior. Então, essa diferença a gente define como largura de banda, né? E essas definições, né, particulares, a gente pode definir quais são esses F1s, essa frequência inferior e frequência superior, em diversos casos particulares. E daí tem diversas definições para a gente definir esses F1, essas frequências inferiores e superiores. Tem pelo menos 6. Né? Aproveitando aqui também, a gente pode definir a largura de banda, não em Hertz, também podemos trabalhar em radianos por segundo. Né? Então, trabalharemos com frequência angular, em vez de frequência em Hertz. Também podemos trabalhar desta forma. Então, temos aqui, então, a primeira definição é a largura de banda absoluta, com BW absoluta. Então, quando o espectro é zero fora do intervalo, né? F2 menor que F, menor que F1, ao longo do eixo positivo de frequências. Então, se a gente pegar lá, voltar lá para os filtros ideais, ó, então essa aqui é a largura de banda absoluta. Então, vai de B Hz até zero. No caso do passa-baixas. No caso do passa-faixas, vai de uma frequência inferior até a frequência superior. Então, esse intervalo aqui é o nosso BW. Então, repare que tem essas duas interpretações. E também a BW aqui do filtro passa alta, né? Ele vai a frequência inferior B, né? Até teoricamente o infinito, mas como eu disse para vocês, todo sistema, todo canal de comunicação, ele vai ter uma frequência lá que vai cortar, que vai começar a ter uma atenuação. Então, até essa frequência máxima seria essa frequência máxima que suportaria. Então, voltando aqui, né? Então, essa primeira BW absoluta, né? Quando tudo é bonitinho, quadradinho, né? Mundo Lego. E temos aqui também a BW de 3 dB, que também nós chegamos a comentar. Então, como o comportamento não é ideal, né? Então, essa largura de banda de 3 dB, né? É exatamente nessa frequência C, que a gente também pode chamar de frequência de corte do filtro, né? Ou do canal, que é a frequência de corte de 3 dB. Então, repare que se a magnitude é 1, então vai ser na região em que a magnitude vai ser de 0,707. O que é isso aqui? É 1 dividido por raiz de 2. Então, se pegar lá 1 dividido por raiz de 2, vai ter esse valorzinho aqui. Então, isso aqui a gente chama a frequência que está aquém as frequências que estão aquém dessa frequência de corte, então a gente denomina de faixa de passagem ou banda de passagem de 3 dB, né? E lembra lá da nossa faixa de transição e a faixa de atenuação. Aqui. Isso aqui é a largura de banda mais utilizada. Então, essa aqui é a mais utilizada. A largura de banda de 3 dB ou largura de banda de meia potência. Essa é a mais utilizada em telecom. Em telecom, projeto de filtros, né? Justamente porque os filtros reais, né, não são ideais. Né? Então, tá aqui. Temos outra definição, a largura de banda equivalente de ruído. Então, é uma BW, né, uma largura de banda fictícia, né, tal que a potência dessa banda retangular é igual à potência associada ao espectro do sinal de interesse. Opa, como que é isso? Digamos que se um ruído ele tem essa largura de banda espalhada aqui, a largura de banda equivalente de ruído seria pegar essa área aqui e compensar aqui, construindo um retângulo. Então, seria, por exemplo, essa região com a mesma área, então pegaria essa área e completaria aqui e formar um retângulo. Então, essa aqui é uma definição de largura equivalente de ruído. Então, o que é espalhadinho aqui,
gente pega a mesma área e constrói retangular. E essa aqui é a nossa BW de ruído. Temos a definição BW nula, então, lembra lá do pulso retangular, né? No tempo, né? Então, a gente tem um comportamento sync. Então, aqui a largura BW nula, então, seria de 0 até 1 sobre T maiúsculo, em que esse T, né, é todo esse período aqui em que o pulso está em amplitude A. Isso em banda base, ou seja, em banda base, depois nós veremos também com mais calma, né, banda base, né, seria a gente transmitir sem deslocar esse sinal na frequência. O banda passante, a gente vai pegar esse sinal e deslocar ele na frequência. Então, por exemplo, os sinais, sinal de FM, né, comercial, você vai sintonizar cada estação na frequência. Então, eles vão pegar o sinal de áudio, né, o sinal banda base, e vamos passar vamos deslocar ele na frequência. Então, a gente vai ver que isso é simplesmente uma operação de multiplicação. Se você multiplicar uma portadora aqui, ó, por exemplo, FC, menos FC, e FC, então a frequência da portadora, o F-carrier, né? Então, você vai conseguir fazer deslocamento. Então, com isso, a gente consegue deslocar o sinal de áudio em diversos trechos, né? Que permite diversos sistemas operarem simultaneamente. Então, quando a gente não tiver nulos, né, essa definição não tem sentido, né? Então, o caso anterior aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai tender a 0, mas não vai chegar a 0. Então, não tem muito sentido aqui você aplicar essa definição, né? Então, no caso, não teria largura de banda nula naquele caso. Temos também a largura de banda de espectro limitado, então seria, por exemplo, você definiria um limiar, né? Por exemplo, aqui você define um linear de 50 dB, então se o valor acima, né? Temos, por exemplo, a amplitude aqui, então ele vai ele vai considerar até 50 dB abaixo. Então, essa aqui é a BW de espectro limitado. Parecido com essa definição, temos a BW de potência ou BW essencial, ou largura de banda essencial. Então, ele define, então, por exemplo, a banda de frequências em que 95% da potência total do sinal. Então, a largura de banda essencial, ele vai ver que você vai ter que determinar matematicamente se 95% está contida nesse intervalo. Então, é uma outra definição. Temos aqui, então apresentamos aqui 6 tipos de definições de largura de banda. É complicado decorar todas, né? Só entender todas, mais ou menos entender. Mas o mais importante que vocês devem saber mesmo é essa daqui, ó, a largura de banda 3 dB, né? Que é onde as frequências, né? É a largura de banda em que acima dessa frequência de corte, a atenuação cai o sinal cai em metade da potência. Ou seja, a amplitude cai de 1 sobre raiz de 2. Bom, acho que isso foi bem densa, né, a aula, né? Qualquer dúvida, coloque à disposição. E dos laboratórios, vou passar alguns experimentos para tentar fixar esses conceitos. No primeiro momento parece que é meio abstrato, né, meio complicado, muita coisa, né? Mas acho que conforme a gente formos aplicando no laboratório, acho que vai ter um melhor entendimento desses conceitos. Bom, obrigado pela paciência de todos aí e até o nosso próximo encontro ou vídeo. Até lá!